aí de 3 minutos, né? Como houve um problema técnico com a PCNP Márcia, nós já resolvemos aqui e nós podemos iniciar a reunião. Sempre uma alegria estar com vocês nas manhãs da sexta-feira, né? Nessas nossas formações. E já com saudade, né? Já faz aí 3 a 4 semanas que estamos com essa mudança, né? Sem a TPC dos anos iniciais. Sintam-se todos acolhidos, abraçados pela equipe dos anos iniciais. E aproveito o ensejo para parabenizá-los, né? Pelos excelentes resultados do IDEB, né? Mérito de vocês, professores, sempre. E vamos dar início à nossa reunião. Pode passar, Clara? A nossa dirigente, a Vanessa, hoje, infelizmente, não vai poder estar com a gente. Ela está com uma demanda em reunião nesse momento, mas na próxima oportunidade ela estará conosco. As orientações iniciais são as mesmas de sempre, né? Manter câmeras e microfones desligados durante as nossas explanações. Haverá um momento de interação, onde vocês podem também escrever suas dúvidas no chat. O chat está aberto para vocês. Pode passar, Cláudia? A ambientação do Teams pelo computador, né? A barrinha embaixo ali você pode escrever no chat, pedir a mãozinha para pedir a palavra, ligar e desligar microfone ou câmera, né? E não esquecer ao terminar a reunião, desligar, né? Ali no botão vermelho. No celular, a ambientação do Teams é um pouco diferente. O chat fica no canto superior direito. E a barrinha com ligar e desligar as câmeras e microfones fica na barrinha abaixo. E para pedir a mão tem esses 3 pontinhos. Vocês clicam ali e aí tem para pedir a palavra. E a mesma coisa do telefone vermelho para desligar ao terminar a reunião. A nossa equipe, faz parte da nossa equipe a Márcia, a PCNP dos anos iniciais, o Kleber, PCNP de Tecnologia Educacional, e eu, professora Silvia, PCNP da Educação Especial. As nossas supervisoras Rosana e Daniele, infelizmente, também não poderão estar conosco hoje, elas também estão em reunião nesse momento. Mas numa próxima oportunidade estarão conosco. Aproveitando, hoje nós temos a Flávia, nossa nova PCNP dos anos finais de matemática. Ela vai dar uma palavrinha com vocês, vai se apresentar para vocês. E com a palavra, a PCNP Flávia Rodrigues. Bom dia a todos, é um prazer estar participando desse TPC, espero que todos estejam bem. Eu estou há pouco tempo nessa função de PCNP de matemática dos anos finais, mas espero poder colaborar com vocês nessa caminhada aí, de aprendizagem da matemática, tem todo um significado especial nesse momento do ensino inicial aí, dos nossos alunos. E como a PCNP Silvinha falou, meu nome é Flávia, e estou à disposição de vocês, tá? Sempre que tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudá-los, estarei à disposição para qualquer eventualidade na área de matemática, tá bom? Um bom dia a todos, uma boa formação e que Deus os abençoe, então. Seja uma manhã de muito aprendizado, tá bom? Até mais. Passo a palavra. Obrigada, Flávia. Dando continuidade à nossa pauta de hoje,
Ela se justifica na Resolução 72, 16 de 12 de 2019, e a Resolução SEDUC de 18 de 3 de 2020. Os objetivos da nossa reunião hoje é analisar e refletir sobre atividades diagnósticas escritas numéricas, reconhecer a importância de saber o que os estudantes pensam sobre os números, aprofundar os estudos sobre SND, sugerir e vivenciar atividades da SND, considerando as condições didáticas e estratégicas para adequar o uso de ferramentas digitais no período de aulas não presenciais. E a nossa pauta, né, tivemos as boas-vindas, a nossa dirigente hoje não pôde estar conosco, a apresentação da nossa equipe, da nossa PCNP de matemática, né, Flávia, a leitura da pauta que estou fazendo nesse momento, farei também a leitura pela formadora, logo teremos análise das amostras de escritas numéricas, estudaremos o SND, atividades no período de atividades não presenciais, e como criar jogos, um quiz no PowerPoint. E finalizando as nossas considerações. Bom, hoje a gente vai trazer uma leitura, uma crônica, né? A Clarice Lispector, ela tem uma vasta produção como cronista no Jornal do Brasil, entre os anos de 1967 e 1973, e essas crônicas estão reunidas no livro A Descoberta do Mundo. No período em que ela manteve a sua coluna semanal de crônicas, ela contribuiu para a valorização desse gênero e passou a desempenhar sua função de cronista com mais regularidade. Ela imprimiu nas suas crônicas algo mais do que um recorte de um fato. Ela fez um aprofundamento na essência dela mesma, consequentemente do ser humano. Então, hoje nós traremos a vocês uma crônica publicada em 7 de agosto de 1971 no Jornal do Brasil. O nome da crônica é Você é um Número. Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce, classificam como um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando, você também é. Para ser motorista, tem carteira com número e chapa de carro. No imposto de renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento, tudo é número. Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira. É por isso que vou tomar aulas particulares de matemática. Preciso saber das coisas. Ou aulas de física. Não estou brincando, vou mesmo tomar aulas de matemática. Preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral. Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também. Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio, ou de turismo, ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso, você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre, no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também. Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver, meu protesto também é um número. Uma amiga minha me contou que no Alto Sertão de Pernambuco, uma mulher estava com o filho doente, desidratado, foi ao posto de saúde e recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa do número. Nós somos culpados. Se há uma guerra, você é classificado por um número, uma pulseira com placa metálica, se não me engano, ou uma corrente de pescoço metálico. Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si mesmo é apenas o si mesmo.
E Deus não é número. Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando seco, como um número seco, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só 8, só 7, só. Sem somá-los nem transformá-los em 987. Então, me classificando como número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisamos de muito carinho, de nome próprio, de genuidade? Vamos amar, que amor não tem número, ou tem? Fica a reflexão, né, gente? Hoje, mais do que nunca, tão atual esse texto de 1971, né, uma crônica com a realidade que estamos vivendo aqui, viramos realmente apenas números, né? E agora eu passo a palavra à PCNP Márcia. Oh, bom dia, tudo bem com vocês? Saudade de todos, embora nós tenhamos nos encontrado, né, no ATPC da unidade escolar, do reforço e recuperação. Mesmo assim, o ATPC da diretoria, nós já estamos há umas 3 semanas, né, pelo calendário novo, sem nos encontrarmos, e com essa nova dinâmica, com esse cronograma novo, né, no reforço e recuperação, na jornada básica, uma semana língua portuguesa e outra matemática, né? E a diretoria apenas uma semana com o ensino de matemática, então deu saudade de estudarmos matemática. Meus colegas estão aqui, estamos todos na mesma sala e todos estavam com saudades de vocês, né? Mas é isso. Hoje, antes de começarmos, a Silvia já parabenizou pelos resultados, eu também já dei os parabéns, mas não dá para não falar novamente, né? Eu acho assim que nosso trabalho, o trabalho de vocês, é exaustivo, incansável e digno dos resultados que são apresentados, né? Isso é esforço de todos, da equipe escolar como um todo, né? Bom, hoje, em função do que nós estamos estudando em recuperação e reforço, em matemática, que está focado na unidade temática números, né? Nós vamos dar continuidade ao que nós já estamos vendo lá no reforço, na recuperação e aprofundamento, porque é o que a gente precisa ter de conhecimento para favorecer que as crianças aprendam, né? Então, a gente vai estar sempre em parceria com o que nós estamos estudando lá na recuperação e aprofundamento, para favorecer que nós, professores, avancemos no nosso conhecimento de como as crianças aprendem, do que a gente precisa ensinar, né? E para que o nosso fazer pedagógico seja cada vez melhor, né? Bom, então vamos iniciar a nossa manhã fazendo uma análise de amostras de escritas numéricas, tá? Por que eu trouxe essa situação? Porque assim como a sondagem de escrita em língua portuguesa, nós também temos esse instrumento de amostras de escritas de números que vai nos favorecer conhecer o que as crianças já sabem sobre a escrita numérica, né? E também para a gente pensar o que nós, professores, precisamos saber para garantir uma boa situação de sondagem do que essas crianças já sabem sobre a escrita numérica, tá bom? Só vamos retomar algumas situações que já foram estudadas e propostas, porque enquanto nós, professores, vamos organizar uma amostra de escrita, a gente tem que lembrar de algumas condições que nós devemos garantir para que ela realmente seja uma boa análise dessas amostras, né?
nós, professores, precisamos garantir alguns procedimentos, né? Precisamos pensar que números vamos ditar para essas crianças, né? Para a gente poder conduzir. Quais serão as nossas intervenções quais serão as boas perguntas que faremos para garantir que as crianças coloquem em jogo o que elas já sabem, né? Temos que lembrar que nosso grande nó com as crianças são os números redondos, né? Que são colocados como os nós para que ela faça a escrita. Lembrar quais são os tipos de número que nós temos, os redondos, os transparentes, que são aqueles que contam para nós que número está sendo ditado, os números opacos, as inversões de números, os que têm números iguais, né? E sempre pensando no cotidiano, né? Numa situação significativa, de acordo com a idade série, para que as crianças escrevam esses números, né? Então, no próximo slide... Opa, não foi. Ah, tá. Aqui. Então, eu trouxe aqui uma amostra, né, das escritas numéricas de 3 alunos de 6 anos, né? Luiz Felipe, a Raíssa e o Renan. Os números que foram ditados estão colocados na tela. 860, 4.038, 74, 2.521, 740, 325 e 8.000. Então, o que eu vou propor para vocês agora? Que vocês olhem para essas amostras de escritas. Eu vou passar para a próxima tela e nós temos 3 questões que eu quero que vocês pensem. Então, vou pôr a tela seguinte. Se vocês quiserem copiar essas questões para responder, eu vou dar um tempinho, tá bom? Vou passar para a pergunta, depois eu volto para a tela da análise das escritas, tá bom? Então, o que eu quero que vocês olhem para aqueles números, né? E pensem, o que será que esses estudantes já sabem sobre os números? Quais números as crianças aprendem primeiro? Qual a melhor maneira de ensinarmos o sistema de numeração decimal? Então, podem anotar, se vocês quiserem. Aí eu vou voltar para a tela com os números, tá bom? Marcar aqui um tempinho. Oi, gente, deu tempo já de vocês anotarem as questões? Posso voltar para a tela anterior? Podem falar, tá? Tá muito silêncio. Voltei a amostra de escritas, tá? Se alguém precisar que eu volte na tela com os questionamentos, é só falar, abre o microfone, fala que eu volto, tá bom?
vejo quem tá aqui. Quem tá lá? Nesse computador, eu não... Clica aqui. Dá dois cliques. Isso. Participantes aqui. Márcia? Oiê! Márcia? Oi, professor Eli. Oi, Márcia, deixa eu te professor. falar uma coisa. Pode falar, meu querido. Eu estou a caminho da minha fisioterapia, porque eu tenho uma fisioterapia marcada agora. Eu vou estar acompanhando vocês com meu áudio fechado, minha câmera fechada. Qualquer coisa, me chama pelo nome se eu precisar participar. Mas eu vou estar Tá bom. com vocês. Tudo bem, bom? professor. Tudo bem, não tem Eu tinha esse problema. agendamento já há algum tempo, eu não posso perder. Tá certo. A gente faz Obrigado tudo pela junto. compreensão. Imagina, a gente faz tudo junto. De antemão, já vou te adiantar. Já ouvi uns nomes de números aí que você falou que eu verdadeiramente não conhecia. Que bom, professor. A gente está aqui para avançar mesmo, tá? Já tem novidade na área. Depois, se puder passar para nós o PowerPoint, o material, com certeza. Eu sempre gosto. Com certeza, professor. Então tá. Por enquanto, muito obrigado. Um bom dia de trabalho para todos. Qualquer coisa, chama. Deve ter alguma coisa errada com esse som, ninguém tá falando. Não! Gente, oi, gente. Vocês me perdoem, eu fiz alguma coisa aqui que saiu. Então, vou voltar aqui.
Agora não tem nada errado, estamos todos aqui ouvindo. Não, professor, sabe o que aconteceu? Eu estou no computador. Saiu o PowerPoint. Não, eu cliquei em alguma coisa e saiu do ar aqui. Mas eu quero que vocês falem, né? O que os alunos já sabem sobre esses números, olhando para o que eles escreveram. Por favor. Preciso das contribuições de vocês. Rafa, professora Rita, Eli, Rose, Cleide, Lu, Eda e todos que estão aí. O que eles já sabem? Eles sabem, eles conhecem os números, não sabem? O que mais que eu posso colocar? Conhecem o valor posicional desses números? Onde? Onde mostra isso para a gente? Porque nós estamos interpretando os saberes da criança, então nós precisamos olhar para os registros que elas nos apresentam, para a gente conhecer o que ela já sabe. Oi, Cleide, por favor. Oi, Márcia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Observando aí os registros, né, do IP, no meu ponto de vista, o que se percebe é que eles já conhecem algumas representações e, para os grandes, eles ainda estão apegados à oralidade. Eles ainda estão apegados à oralidade. Eu não estou escutando mais, Kleber. Não, Márcia. Oi. É isso daí. Bacana, obrigada, Cleide. Mais alguém gostaria de trazer alguma consideração? O que eles já sabem. E aí, quais números as crianças aprendem primeiro? Porque quando a gente considera a criança que ela chega na escola, as pesquisas mostram que ela tem mais de 5.000 horas de acesso a toda a questão de mídia, de internet, televisão, internet, etc. e tal. O que será que são esses? Quais serão os números que elas aprendem primeiro? Cleide, pode falar, já que você fez a contribuição. Rose, o que será que ela aprende primeiro? Márcia. Oi, minha querida. Esse é o meu ponto de vista, tá? Se alguém quiser ampliar. Com certeza. Então, no meu ponto de vista, as crianças, quando eles chegam à escola, eles não vêm assim vazio, né? Eles já vêm com uma certa bagagem de conhecimento de números, e são números da vivência deles, né? Como, por exemplo, o número do telefone, a idade dele, de algum familiar, o número da casa. Isso mesmo, professora. São os números familiares e frequentes, que ele tem mais contato no contexto social, que na idade é mais o contexto familiar, né? Muito bacana, muito obrigada. Se alguém mais quiser fazer alguma consideração, tá aberto, tá? Bom, nós já trouxemos aqui o que eles já sabem, né? A professora Cleide fez as considerações sobre o que eles aprendem primeiro. Aí agora a gente tem que pensar no nosso fazer pedagógico, né? Qual seria a melhor maneira de ensinarmos o sistema de numeração decimal para essas crianças? Quem se habilita? Ai, 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 que silêncio! Então, né, nesse caso, né, primeiramente, é o que eu trabalho, primeiramente, uma sondagem, né, para ver o que as crianças conhecem sobre números, aí a gente vai ampliando o sistema de numeração decimal.
Isso mesmo, professora. A gente precisa partir do conhecimento das crianças, né? Para ver qual a melhor situação de aprendizagem que vai ser pertinente para que ela avance. Então, o nosso primeiro passo é conhecer o que elas já sabem, partir daí, propor as situações didáticas que são interessantes, sempre pensando nas intervenções do professor, que são elas que vão garantir que a criança avance nessa aprendizagem, né? Porque quando a gente conhece o que ela já sabe e a gente oportuniza uma sequência didática, uma atividade que vai favorecer e a gente coloca-os na situação de pensador, de pensante sobre o que ele está fazendo, ele vai realmente criar essa memória, construir essa memória e vai construir o que nós precisamos que todos os nossos alunos desenvolvam, que é o conhecimento, o pensamento matemático, né? Muito obrigada, professora. Oi. Muito obrigada a todos. Oi? Oi, eu ia falar isso. Oiê. Bom dia a todos, é a Rafa. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Oi, Rafa. Eu estou ouvindo bem, Rafa. Tá. Então, exatamente isso até foi o que foi abordado na TPC de recuperação, né? Então, eu acho que além de fazer com que o aluno escreva ali, que ele, para ele começar a entender, ele tem que pensar, a gente tem que perguntar, fazer o aluno refletir mesmo sobre a escrita numérica, né? Não simplesmente estar passando o número, como a gente falou. O aluno, de repente, sabe contar, a criança aprende a contar, mas, além disso, a gente tem que propor atividades para que as crianças reflitam sobre a escrita numérica mesmo, para eles realmente saberem e não apenas decorem, vamos dizer assim. É isso mesmo, Rafa. Foi o que eu disse lá no começo. Nós estamos fazendo o nosso ATPC sempre atrelado com o que a gente precisa estudar, aprofundar, retomar, para que a gente compreenda o que nós precisamos fazer para que as crianças avancem, né? Exatamente. Bacana. Então, a gente precisa conhecer o que as crianças sabem e fazer eles refletirem sobre cada conhecimento que eles vão adquirindo, né? Isso mesmo. Muito obrigada, tá, Rafa? Muito obrigada. Então, nós já fizemos a nossa socialização e aqui agora a gente vai trazer, assim, uma retomada do que, como a Rafa já colocou, né? E vocês acompanharam na TPC de recuperação e aprofundamento, todas as considerações sobre o sistema de numeração decimal. Então, a gente vai retomar, para ficar cada vez mais vivo na nossa memória, a questão da teoria, porque aqui a gente vai trazer alguns estudos, né, do sistema de numeração, que é alguns recortes, da professora Adélia Lerner, da Sadovski, da professora Célia, tá Célia Ana, mas é Célia, tá? Maria Carolina, foi erro de digitação. Então, como a gente já conversou bastante, o conceito de números é construído no desenvolvimento cognitivo, tanto na interação como no ambiente social em que vive, né? Então, elas precisam de experiências significativas. O que é isso? O que elas já conhecem sobre número? Ela vai construindo na interação, primeiro no ambiente em que ela vive, aprende os números frequentes, e assim que ela vai convivendo, interagindo na escola, em outros ambientes, ela pode avançar nesse conhecimento e avançar essa questão do conhecimento dos números, né? De pensar para dentro desses números, né? E como as pesquisas mostram, as crianças, elas elaboram essas suposições em relação à notação muito antes de ingressar na escola, né? E com esse chegar para a escola, no conhecimento institucionalizado, ela traz aqui que a grande dificuldade da criança está em relação ao agrupamento com a escrita, e que a criança tem dificuldade de relacionar unidade, dezena, centena. Quando ela vai para o algoritmo, se ela não compreender o valor posicional, ela vai ter problema, né, naquela
fatídica conta, vai um, desce um, empresta um, né? Que é um grande nó, nós sabemos disso, né? E dando continuidade, né, desse recorte, desse material das três estudiosas em matemática, a gente tem também que as crianças, elas elaboram critérios de comparações numéricas muito além de conhecer o número da forma convencional. Elas já vão fazendo relação entre a posição e o valor, né? Por exemplo, a criança, ela tem conhecimento, por exemplo, olha, eu sou a primeira da fila, né? O valor posicional. Olha, o número do meu telefone é um código. Então, ela já fala sobre tudo isso. E a gente vai trazer para o conhecimento institucionalizado. A gente vai dar os nomes corretos às coisas que ela já conhece. Então, a linguagem matemática, ela é essencial para que a criança avance. Ela vai sair do contexto social e que, em alguns casos, ela já conhece esses nomes da forma correta de se falar, de escrever, e vai avançar, vamos aprofundar. Para aquelas que vêm com um conhecimento e a gente precisa qualificar, a gente vai ter que qualificar. Por isso que a gente tem que saber de onde ela está, para onde ela vai, né? Então, ela sabe quando ela chega primeiro, ela sabe calcular, né? Ela faz agrupamento, ela junta o que ela tem, ela conta, ela faz relação, quantidade e número, mas além em alguns casos ela não dá conta de registrar corretamente. É aí que nosso conhecimento sobre os saberes vai favorecer que ela avance, né? Outro caso, as crianças supõem que a numeração escrita se vincula estritamente à numeração falada. Nós vimos ali na escrita das três crianças, né? Do Renan, da Raíssa. Vou voltar lá no slide, quer ver? Olha lá. Que eles colocam 4.038, né? 4.000. O Luiz Felipe escreveu 40.038, né? Se a gente for olhar o número. A Raíssa já escreveu 400.318, né? Olha só a questão da magnitude do número, da quantidade de algarismos, da escrita associada à fala, que também aparece nos demais. Olha, 2.591, 740, 325, 8.000, ela deu conta, né? Então, isso são as observações e os estudos. Vou voltar lá para o nosso slide, né? Então, ela supõe que a numeração escrita se vincula à falada, sabe também que o nosso sistema de numeração está atrelado à quantidade de números, né? Com a magnitude do número. Então, ela tem um conhecimento de que quantos mais algarismos tiver nesse número, maior esse número. São as hipóteses que as crianças vão apresentando para nós nas escritas que elas nos apresentam, né? Pensando na situação de ditado do professor para conhecer os conhecimentos das crianças, saber os conhecimentos, pensando nos números que ele vai ditar, e ela vai contando para a gente o que ela já sabe. Basta olharmos para as escritas das crianças. São 6 anos as crianças, né? Então, vamos voltar aqui. Então, olha só, quando a gente está falando na aprendizagem dos números, a gente tem que pensar que jogo, uso de referência do universo numérico, do cotidiano da criança, o que ele conhece no convívio social dele vai favorecer o avanço. Uso de fita métrica, placa de carro, número de telefone, data de nascimento, sapato, idade, quantos irmãos eu tenho, número da minha casa, todo esse contexto que ele vivencia numericamente, entre outros que eu não citei aqui, né? Então, a gente tem sempre que considerar isso para as nossas crianças. E continuando aqui, ó, o estudo dos números como objeto matemático também deve basear em contexto significativo, envolvendo reconhecimento da existência de diferentes números, tipos de números. Quando a gente olha para o nosso currículo paulista, os números naturais, né, eles estão no primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto e vai mundo afora. E aí, o que vai acontecendo? Vai agregando conhecimentos e vão aparecendo conjunto de outros números que vão resolvendo os seus problemas.
Na sequência didática, no ensino institucionalizado, os números racionais vão aparecer lá no segundo semestre do 4º ano. Porém, ele já trabalhou com trocas no sistema monetário, usando o racional na forma decimal, sem saber o que era. Né? Ele vai resolvendo os seus problemas. Então, a gente vai apresentando isso para ele, né? E também das representações, se eles são primos, se eles são compostos, se eles são pares, se eles são ímpares, né? Então, olha só, desse modo, as atividades de leitura, escrita, comparação e ordenação de notações numéricas devem tomar como ponto de partida os números que as crianças conhecem. Do que eu conheço, para o que eu vou aprender, e eu, professor, tenho sempre que pensar em como favorecer essas intervenções. Como que eu vou favorecer que essas crianças avancem nesse conhecimento? Quais são os números que eu vou ditar para ela escrever? Qual situação que eu vou colocá-las para refletir sobre? Né? Isso é muito importante. Conhecer os saberes e saber como fazer as intervenções e as boas perguntas, que sempre o mundo é movido de boas perguntas, não é isso? Né? As inquietações, os desafios que vão sendo colocados, porém, na questão da ensinagem, são desafios possíveis, sempre partindo do que ela conhece, né? E as pesquisas também, elas mostram que as crianças têm algumas hipóteses, né? Que elas... Aqui, ó, pesquisa realizada com crianças de escolas paulistas, que temos desenvolvido orientado ao longo dos últimos anos, mostra a importância de conhecer as hipóteses que as crianças formulam sobre as escritas. E elas podem ser caracterizadas por alguns elementos que está descrito aqui. O tamanho da escrita, né? A criança olha para o número e ela observa o quê? A quantidade de algarismos presente. O exemplo aqui, o número 845 e 78. Qual que é o maior? Pela magnitude do número, 3 algarismos, 845. É uma das hipóteses que ela nos apresenta na questão de comparação de números. Outra hipótese, o primeiro é que manda, né? Aqui nós temos número com 2 algarismos. Então, a criança, ela vai olhar para o primeiro. O que vem primeiro é o que manda. Então, entre o número 68 e 86, ela vai dizer que o 86 é maior porque o primeiro número é que manda, ele que vem primeiro, né? E ele também tem a hipótese, como a gente já viu lá na escrita das crianças, que eles escrevem da forma que eles falam, né? Quem já tem o conhecimento do valor posicional, já está pensando para dentro do número, no sistema de numeração decimal, que é aditivo e multiplicativo, escreve 546, já conhece. 546, né? Como ele escreveu, como ele fala, como ele já conhece esses números, né? E o 546. Então, a gente vê que na dezena ele já tem algum conhecimento, né? Mas na centena ele tem alguma dificuldade. Então, olha só, a gente conhece o que ele sabe para fazê-lo avançar, né? Tudo isso a gente já discutiu bastante, né, lá no nosso encontro, né, Rafa e os professores. Mas a gente está trazendo à tona porque a gente precisa, quanto mais a gente olha para um documento, para um material, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre ele. E é o nosso papel aqui, estudar sempre para que a gente avance no conhecimento do que as crianças sabem, para a gente favorecer essa aprendizagem. Mas ela também traz para nós nessa pesquisa que as crianças, né, elas podem apresentar conclusões contraditórias. Por quê? Quando elas vão comparando as suas escritas, elas vão estabelecendo novas relações, entendeu? Então, quando o professor pede para ela escrever um número e pede para ela justificar por que ela escreveu, que são as boas perguntas, a criança vai dizer assim, olha, é mesmo, eu escrevi o 5.046 dessa forma, mas quando a senhora me pediu para escrever em uma situação 8.000, pode até ser, eu já escrevi de uma outra forma. Então, eu vou comparando as mesmas escritas, a criança vai observando isso, e é nesse processo de interação, de uma boa situação de aprendizagem, como eu favoreço, que as crianças vão observando essas regularidades.
Então, elas vão aparecendo como justificativa do que ela mesma está fazendo e do que nós, professores, favorecemos para que ela enxergue isso no contexto, partindo do conhecimento dela, né? E finalizando, a análise das regularidades da escrita numérica é, sem dúvida, um fator de compreensão das leis do sistema por parte da criança, e o professor tem papel fundamental. É o professor que vai favorecer uma situação didática bacana que atenda às necessidades daquele saber da nossa criança, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não trouxe nenhuma novidade, porém a gente está aprofundando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Então vamos para frente. Aí eu trouxe aqui, lembrando, dentro da unidade temática números, nós temos as habilidades, né? Do 1º ao 5º, ao 9º, ensino médio, etc. e tal, que a gente já conhece. E lembrando que, né? Todas as unidades temáticas, os números perpassam. Ninguém ensina geometria sem número. Ninguém ensina grandezas e medidas sem número. Ninguém ensina probabilidades sem números, né? Temos que lembrar sempre isso. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui 3 habilidades, só para a gente pensar. Por quê? Nós falamos como a criança aprende, analisamos a amostra de escrita, e a gente vai pensar como que a gente pode favorecer essa ensinagem. Então, eu tenho 3 habilidades. Habilidade 1, 2, 3. E 3 atividades. Eu quero que vocês olhem para essas habilidades e essas atividades e digam para a gente assim, olha, habilidade número 1, eu favoreço para a criança olhando para a atividade A, B e C e dizendo, olha, a habilidade 1, atividade B, e assim sucessivamente. Pode ser? Um minutinho para isso? Aguardo as contribuições, vocês podem colocar no chat, olha que chique. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer juntos? Habilidade número 1, olhando para o código alfanumérico, né? Então, ensino fundamental, 3º ano, matemática, habilidade 1. Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos, a partir das regularidades do sistema de numeração decimal em língua materna. Que atividade eu posso desenvolver com as nossas crianças que vai ajudar a desenvolver essa habilidade? Ler, escrever e comparar números naturais, aqui no caso até a ordem de milhar. Vai ser atividade de contagem oral? Vai atividade com quadro numérico? Ou um ditado de números? Quais vocês acham? Fale um só de cada vez. Ai, 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 vou puxar a orelha de vocês, hein? Tá todo mundo muito quietinho hoje. Vou ter que perguntar e responder? Não. Cleide, me salva. Eu vou te ajudar, então. Então, quando a gente está falando em ler, escrever e comparar números, né? Estabelecendo relações entre os registros numéricos, uma atividade que nós podemos desenvolver com as crianças é o ditado de números, né? Que a gente vai observar porque ela já sabe sobre a escrita de números, que ela vai ler, ela vai escrever. E ela pode comparar também, né? Dependendo da situação que você está colocando. A habilidade número 2, o alfanumérico, código alfanumérico, ensino fundamental, 2º ano, matemática, habilidade 9. Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer,
utilizando uma regularidade estabelecida. Construir sequência de números. Como que eu posso favorecer para as crianças do segundo ano? Pensando que ela ainda está se alfabetizando. O que eu posso favorecer para que ela avance nesse conhecimento? Eu acho que vou responder também, né? Uma atividade de contagem oral, em que as crianças contem de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, e assim sucessivamente. Ela vai fazendo essa contagem oral e vai sendo alfabetizada em língua portuguesa e matemática concomitantemente, que é assim que o nosso material, tanto do ler e escrever, como do ensino de matemática, vai favorecer. E, por fim, né, descrever, após o reconhecimento e explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequência recursiva de números naturais, objeto, figura, só pode ser o quadro numérico, né? Porque nós trabalhamos com o quadro numérico sempre apresentando a regularidade, tanto na linha quanto na coluna, em alguns casos na diagonal estabelecida no nosso quadro numérico. Tudo bem? Vou puxar a orelha que ninguém contribuiu nessa, mas tudo bem. Bom, olha só, nós trouxemos a amostra de escrita, revisamos, estudamos um pouquinho sobre o número, trouxe umas 3 habilidades, pensamos em atividades. Aí eu trouxe aqui uma atividade do segundo ano, que é a atividade 22.1, que ela traz para as crianças, né, que ela traz para as crianças observarem as placas a placa de temperatura, de distância, de número, e a atividade pede para que elas façam a relação entre esses números em diversas situações. Quem é maior, quem é menor, né? Porém, nós temos que pensar que nós estamos em atividades remotas, né? Então, como que a gente pode pensar? Olha só, outra questão para a gente refletir. Pensando nessa atividade que as crianças vão ter que observar esses números, verificar a relação entre eles, que condições didáticas nós, professores, devemos garantir para a realização dessa atividade do sistema de numeração decimal de forma remota com os estudantes? Como que a gente pode agir e como vocês já estão fazendo para desenvolver essas atividades? Podem falar, por favor. Acho que eu vou chamar a Cleide de novo. Cleide, que você está me ajudando hoje. Eda está aí, Rose está aí. Sistema de numeração decimal. Bom, quem vai começar? Levanta a mão de cada vez, precisa ser todo mundo junto. Cleide, você está contribuindo bastante. Oba! Pode, deve. Desculpa, oi, meu querido. Eu estava te ouvindo, mas eu estava no meio da atividade, eu não dava para parar. Tudo bem. Eu acredito muito que é fundamental que o aluno tenha em mãos o quadro de números e também, junto consigo, o quadro de ordens e classes. Eu acho que isso ajuda bastante em qualquer atividade que vai envolver números. Principalmente no 5º ano, né, professor? Né? É fundamental. Eu estou contribuindo um pouco porque eu vejo que vocês estão falando de terceiros. Nós estamos focando. Mas com certeza, professor. De todas as formas, eu acredito que sempre o quadro numérico, aquele que vai de 1 a 100, que geralmente está nas salas, e o quadro de ordens de classes, ele tem que estar sempre na mão do aluno, o aluno tem que estar sempre movimentando, encaixando aquilo. Na minha opinião, é isso. Tá bom, professor. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição. Realmente, o 5º ano, a gente vai precisar dessa situação. Eu vou chamar aqui a atenção para a atividade do 2º ano, né? E a gente está pensando assim, em ampliar o nosso conhecimento. O que o senhor falou é totalmente pertinente. Mas quando a gente está pensando na gente, eu, professor, o que eu posso garantir para o aluno lá na casa dele resolver e aprender essa situação?
é o que vocês já vêm fazendo, né? Vocês fazem roteiro, explicando o que ele tem que ser feito. Em alguns casos, vocês estão mandando um áudio para favorecer o entendimento, até porque a criança no 2º ano ainda não está com autonomia na leitura, depende da leitura de alguém para ele compreender. Então, o pai dá a voz a essa situação, né? Então, é o que vocês vêm fazendo. Gravam vídeo, né? Em alguns casos, até colocam pesquisa para ser feita, para ajudar, né, em outros números, e isso é muito bacana, né? Então, a gente tem que olhar para o que a gente vai enviar e quais as condições, o que eu, professor, garanto para que a criança resolva, desenvolva e aprenda essa atividade. Pensando nisso, nós aqui trouxemos, eu com a ajuda do professor Kleber, nós pensamos em, para favorecer o conhecimento de números, em situações que são possíveis, né? De uma aula assíncrona, aquela que o aluno vai receber e vai fazer quando ele puder. Como a gente lá viu na teoria, né, com as pesquisas de Delia Lerner, de Sadovski e a professora Célia Maria Carolina, que o jogo favorece. Então, nós trouxemos aqui um jogo, o uso de PPT, né, para favorecer a ensinagem dos números, que é mais uma possibilidade. Esse PPT, depois o professor Kleber vai ensinar vocês como que faz, tá? Do Office 365, né, Kleber? Então, como a gente trouxe essa questão de relação entre os números, nós trouxemos aqui um joguinho no PowerPoint. E a gente trouxe aqui, ó. Vamos brincar com os números? Vamos começar? Clique aqui para começar. Opa! Olha só. Lá na sequência didática que está no material do EMAI, a gente também compara alguns termômetros que estão na rua. Então, a criança passa na rua, vê a temperatura, sabe se está quente, se está frio. Então, são situações do cotidiano. Você pode até dizer assim, isso é coisa de cidade grande, né? Na nossa cidade não tem. Mas ele também sai. Ele vê televisão, ele vê filme, ele vê revista, ele tem um contexto, né? Mas é uma situação que a gente trouxe. Então, nesse de joguinho, olha só, observe os termômetros e responda. Qual deles apresenta o maior número? Então, vamos lá. A criança clicou aqui, né, professor? O 17. Você errou. Clique aqui para você tentar de novo. Aí, volta para a tela para ele aprender, olhar, comparar, perguntar e responder. Se ele olhou e qual deles é o maior, ele clicou no 43, na segunda, acertou. Clique para a próxima pergunta. Então, tá aqui. Aí trouxemos as mesmas imagens e colocamos qual dessas imagens apresenta o menor número. Suponhamos que ele clicou 34. Você errou. Tente de novo. Aí ele volta para a pergunta. Ele acertou? Parabéns. Então, trouxemos aqui um modelinho com 2 telas, até pelo tempo que nós temos, que é uma possibilidade, sendo que no e-mail institucional, né, Kleber, como o Kleber vai mostrar para vocês daqui a pouco, a gente pode baixar o Office 365 e é um recurso que o PPT garante. Então, nós trouxemos aqui como uma possibilidade, sendo que o jogo ajuda. Aí você pode dizer assim, mas você está só perguntando maior e menor? O professor, dentro do seu contexto, idade série, por exemplo, no 5º ano, que nós já estamos lá comparando números racionais na forma fracionária ou decimal, a gente pode colocar outras questões a serem pensadas, porém, a forma de usar, né, Kleber? Colocar o quadrinho para acertar ou errar é a mesma, né? Então, a gente vai aprimorando. A gente trouxe apenas um exemplo baseado no que a gente apresentou da sequência didática. Outra possibilidade, peraí que nós vamos ver, de aula assíncrona, que alguns também já estão fazendo, mas a gente está aqui trazendo para vocês, e é porque a gente sabe que muitos têm grupo de WhatsApp, e também é uma
um exemplo de aula assíncrona. Por exemplo, envio de charadas pelo WhatsApp, né? Como a gente está falando em números, comparação, quem é maior, quem é menor, escrita de números. Eu trouxe aqui um exemplo, né? O professor pode mandar com algumas perguntas, que a criança vai, olha só, ela tem que ler o texto, compreender o texto e descobrir qual é o número, né? Olha quanta habilidade ele precisa ter conhecimento. Se ele não tem autonomia na leitura, o pai ou o responsável vai ajudar, né? Então, olha só, eu sou um número muito simpático, sou maior que 20, menor que 50. Na sequência numérica, eu fico entre o 30 e o 40. Sou ímpar. Meu antecessor é o 38. Quem vem antes de 38? Olha quanta habilidade a criança no segundo ano. A interpretação de um texto é uma sequência, né, de leitura e de raciocínio. Esse é um exemplo simples, mas vocês podem achar outros. A professora Cleide disponibilizou para nós bastante dessas charadas, né, professora? Um tempo no nosso grupo, muito bacana, né? Que a gente pode usar. Outro tipo de aula síncrona, né? Que é um número misterioso. O professor vai levar a criança, né, a responder que é o 32. Então, ele dá a dica, o número é maior que 20, menor que 50. E as crianças vão fazendo as perguntas por WhatsApp, né? É menor que 40, menor que 30, até eles qualificarem. A forma que o professor vai conduzir, vai favorecendo, vai dando as respostas às perguntas da criança. Então, nós trouxemos aqui o jogo no PPT, charada por WhatsApp, a questão do número misterioso, e tem tantas outras que vocês já desenvolvem, e eu sugiro que no próximo TPC vocês possam trazer alguma prática que vocês fizeram para socializar com outros exemplos, pode ser do terceiro, do quarto, do quinto ano, sem problema nenhum, para a gente conhecer. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que não, porque estão tão caladinhos. Agora vocês vão para a aula maravilhosa do professor Kleber, porque agora vocês vão aprender como vão fazer esses slides. Ficar bem bacana, tá bom? Ó, um beijinho, até daqui a pouco. Agora com o professor Kleber, tá bom? Obrigado, Márcia. Muito bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos tentar aqui mostrar bem rapidinho como nós podemos criar um jogo, uma animação dentro do material que nós já temos disponível, que é o PowerPoint, né? Porém, muita gente tem uma dúvida referente aqui ao PowerPoint usar. Tem aquele modelo do Office que é do 2003 a 2007, tem o Office 365. E só para lembrar os professores, assim, os professores da rede estadual de ensino, o Office 365 ele é disponível gratuitamente para os professores da rede estadual de ensino, né? Então, o professor, mesmo ele tendo o Windows 2007 baixado no seu computador, ele também pode usar o Office 365 no Windows 2007. No meu computador de casa é o Windows 2007, eu uso o Office 365, né? E esse aqui da diretoria que eu estou usando, que vocês estão vendo na minha área de trabalho, ele é o Office, ele é o Windows 2010, porém eu uso o Office 365 também. Eu uso os dois modelos, eu tenho disponível. Aí talvez vocês perguntem, né? Como é que eu posso baixar? Se você for vocês estão visualizando minha tela, né? Silvia, está vendo aí? Minha tela está aparecendo. Eu compartilhar aqui minha tela com vocês, minha área de trabalho, deixa eu ver. Acho que agora deve estar aparecendo. Vocês estão visualizando minha tela? Minha área de trabalho? Sim, opa. Então vocês podem colocar assim, fazer uma pesquisa bem simples. Você pode colocar assim, Office 365 para professores, que já está, que eu já deixei mais ou menos selecionado, né? Se vocês olharem aqui, o pacote ele é disponível no próprio site da educação, da SEDUC. Você clicou, ele já fica disponível. Alô? Oi, Eli?
Pode falar, Eli. Eu não tô conseguindo ouvir você direito, Eli. É só utilizar o e-mail da Microsoft. Isso, ele é disponível para quem já tem o e-mail institucional, né? Isso mesmo. É isso que você quis dizer, né? Isso mesmo. Que nem eu ia mostrar aqui o pacote Office aqui no próprio site da Secretaria, aqui já está até mencionando para que os professores da rede estadual de ensino, com o intuito com quem tem o e-mail institucional, já pode utilizar o Office 365, você pode baixar gratuitamente. O pacote não vai apagar o anterior que vocês tinham, eles vão trabalhar juntos, né? Então vocês vão ter que usar os dois formatos disponíveis para poder usar. Porque o Office 365 ele é mais atualizado, ele tem mais opções de vocês poderem usar como animações, como eu vou mostrar aqui na minha área de trabalho, só um momentinho. Estou compartilhando aqui. Vamos baixar o PPT aqui, o PowerPoint do Office 365. Esse aqui é o PowerPoint do Office 365. Ele vem com mais opções de animações, design, ele te dá até opções de design automaticamente quando você vai criando alguns PPTs para trabalho. Vamos por exemplo, colocar aqui um título. Vou colocar aqui anos iniciais. Só um exemplo. Aí você vem aqui, já está aqui anos iniciais. Você vem em designer, ideias de designers. Aí ele vai te dando opções aqui, ó, de ideias de designer, vários modelos disponíveis. Então, o Office 365 ele te dá essas ideias dentro do que você está elaborando para o seu material. Então, uma ferramenta... Aqui tem até a opção de nós colocarmos aquela mãozinha escrevendo também. Ontem eu estava tentando fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas eu consegui fazer uns 2 PPTs ontem de usar aquela mão escrevendo dentro do PPT. Então, é uma ferramenta que você pode colocar animações, né? Como a Márcia apresentou nesse jogo, né? De matemática, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como nós podemos criar um joguinho bem simples daquele. Então, vamos pegar uma ideia aqui. Nós abrimos o PPT, a gente pega um formato aqui, ele de preferência todo em branco, né? Vamos escolher uma cor do fundo dele, então nós vamos aqui em Designer, vamos escolher um modelo, uma cor, variantes, vamos usar uma cor aqui, deixa eu ver. A roupinha. Alô, vocês estão me ouvindo? Isso. Vamos criar pôr uma cor aqui nesse. Vamos deixar aqui. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu verificar. Obrigado. Eu desativei. Então vamos. Obrigado, Eli. Então vamos aqui. Então, como criar? Vamos criar aqui uma pergunta dentro desse PPT. Então, vamos inserir uma caixa de texto. Então, dentro da caixa de texto, vamos colocar aqui uma bem simples, só para os professores pegarem uma ideia, para a gente poder colocar uma animação, uma pergunta. Vocês podem colocar uma situação problema, podem colocar várias coisas, e o aluno vai passando slide por slide, mas a questão é, como ele poder clicar numa questão, e aquela questão está errada, ele voltar para a pergunta, né? Esse é o macete de formar essa brincadeira, porque tem um método aqui que eu vou ensinar bem prático para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bem simples. Qual... Quanto que é? Vamos lá, 20 mais 20. Só um exemplo bem rápido, para a gente não perder muito tempo.
né? Porque senão a gente fica aqui. Quanto que é 20 mais 20? Então, vamos mudar a letra, colocar uma letra maior. Isso aqui vocês já sabem como fazer no PPT. Vou colocar uma fonte aqui. Arial Black. Vamos aumentar o formato. Aqui. Estamos aqui. Então, já temos aqui quanto que é 20 mais 20. Vamos colocar aqui uma animação para poder ter uma dúvida. Então, você vai inserir imagens e nós podemos colocar aqui imagens online, imagem que você tenha já salva no seu computador, né? Ou imagens que você tem guardado no Drive e outras ferramentas. Então, imagens online. Então, vamos pesquisar na internet. Então, vamos usar aqui um emoji, né? Então, vamos colocar aqui. Emoji mais feliz. Emoji dúvida. Vamos lá. Vamos pesquisar. Vamos ver qual a opção. Ó, ele já me deu algumas opções de emoji. Vamos pegar esse aqui que ele quer saber a resposta dessa pergunta. Então, vamos pegar esse aqui. Selecionei. Inserir. O emoji já está aqui. Ó. Vamos diminuir o tamanho. Colocar ele no cantinho. Certo? Opa, foi mal, desculpe. Está aqui o emoji. Agora vamos para as respostas, né? As questões, né? Inserir. O segredo aqui, quando nós vamos fazer esse detalhe de poder colocar as opções de resposta, a gente usar as formas, né? Porque nós vamos vamos criar esse modelo das respostas dentro do forma, não é caixa de texto, então formas. Então, por exemplo, nós temos aqui inserir, formas, vamos usar aqui essa opção aqui de retângulo. Tá aqui já, criei uma, vamos criar aqui 3 opções. Vou só diminuir aqui. Dentro daqui eu vou colocar uma resposta que seja, vamos digitar aqui, 20 mais 20, 50. Vamos criar outra forma que nós podemos copiar essa aqui e colar usando o mesmo tema aqui, ó. Tá mais rápido. Vamos colocar aqui outra resposta. Agora essa aqui é a certa, 40. Vamos copiar essa aqui também e clicar com o botão direito, usar o mesmo tema. Aqui vamos colocar um exemplo, 60. Então, nós temos aqui. Se vocês quiserem colocar uma animação com uma setinha, só usar aqui também o modelo, ó, ele dá. É um exemplo bem simples. Então, nós já temos aqui uma pergunta. Agora, vamos para o slide, próximo slide, para dar o resultado da resposta. Então, vamos aqui inserir slide branco. Certo? E dentro desse slide nós vamos colocar se ele acertou ou ele errou a resposta. Então, vamos lá de novo, vamos inserir uma imagem online. Você pode colocar qualquer imagem, você pode colocar as imagens que tem disponível no seu computador, pesquisar na internet, deixar salvo e incluir aí. Vamos colocar, eu estou usando emoji que é mais rápido, né? Emoji triste. Vamos dizer que ele errou, ó. Cadê esse aqui, ó? Vamos inserir. O emoji triste já está aqui, chorando, porque vai errar a pergunta. Então, vamos colocar aqui aqui, vamos escrever aqui, quando nós escrever que ele errou. Inserir caixa de texto. Só lembrando, professores, vocês criar o slide branco, todo em branco, sem nenhuma caixa, e vocês inserirem. Aí você quiser inserir o texto, vocês escrevem dentro da caixa de texto e coloca... Você errou. Bem simplesinho aqui, só para... Vamos aumentar aqui um pouquinho, só para... Pronto, tá aqui. Você errou. Aí, se ele errou, vamos dar a opção dele tentar de novo? Vamos. Então, vamos inserir aqui outra. Vamos inserir agora para ele poder clicar
e tentar de novo, aí nós vamos colocar aquele pulo do gato que podemos chamar aqui, a forma. Vamos colocar aqui, ó. Dentro dessa forma, você vai colocar, clique aqui e tente de novo. Vamos lá, vamos colocar uma seta aqui, só para bem rápido. Aqui a setinha aqui. Inserir aqui uma caixa de texto. Então vamos, pronto. Já temos aqui a tela que ele errou. E se ele acertou, vamos criar o próximo slide. Vamos criar só esses 3. Novo slide, inserir o slide branco. Agora vamos colocar aqui a opção que o emoji feliz que ele acertou. Online. Coloquei gelis, mas tá bom. Vou colocar esse aqui, ó, bonitinho. Gostei de óculos. Pronto, já tenho ele aqui. Cadê? Já tá aqui. Então vamos colocar aqui a caixa de texto. Parabéns, você acertou. Pronto. Maravilha, a alegria dele, ó. Vamos lá, vamos aumentar aqui um pouco. Vou aumentar aqui um pouquinho, beleza. Então, pronto. Então, o segredo, vamos colocar aqui, inserir uma forma. Só um exemplo. Então, o segredo aqui está aqui, ó. Vamos voltar para o primeiro slide. Aqui dentro dessas opções, nós vamos clicar, vamos dar um clique, só um clique com o botão normal, e depois a gente clica com o botão direito. Clicando com o botão direito, vai aparecer essa barra de opções. Aí vocês vão criar link. Em alguns computadores, talvez pode aparecer, se eu não me engano, TP-Link, DD-Link, alguma coisa assim, mas hiperlink, isso, hiperlink ou link. No meu caso, está aparecendo o link. Talvez no computador de vocês, no Office de vocês, pode aparecer hiperlink. Clicando aqui, olha que interessante, ele vai abrir essa caixa. Colocar neste documento, ó. Tem essas opções, ó. Você vai clicar e colocar nesse documento. Quando você clica, colocar nesse documento, vai aparecer os slides que nós fizemos, ó, que nós criamos. Então, se a primeira questão, 20 mais 20, 50, é errado, então o que é que você vai fazer? A questão, o slide 2 está mostrando que ele errou. Você vai incluir, já está colocando a resposta como errado. Mesma coisa aqui, clicou, apareceu esse quadradinho aqui com bolinha, você clica com o botão direito, clica de novo no link, vai dar a opção aqui, a 40 resposta certa, então ele vai a resposta certa está onde? No slide 3. Você vai selecionar e vai incluir. Mesma coisa aqui, dá um clique, espera aparecer as bolinhas, clica com o botão direito, clica aqui, a resposta 60 é errado, então o 2 é o errado. Ponto, legal. Então, se nós voltarmos aqui, vamos tentar, só colocar aqui, ó, para vocês poderem visualizar. Quanto que é 20 mais 20? Você errou. Clique e tentar de novo. Ó, o que aconteceu aqui. Ele já clicou e errou. Eu tinha que colocar aqui, ó, no slide 2, dentro aqui, para ele voltar para o slide 1. Então, você vai fazer a mesma opção. Se ele errou, ele tem que voltar para o slide 1 para fazer a pergunta de novo. Vamos lá? Deixa eu arrumar aqui, só um momentinho. Vamos voltar para o slide 1. Vamos lá. Quanto que é 20 mais 20? 50. Você errou. Tenta de novo. Ele volta para a pergunta. Quanto que é 20 mais 20? 60. Você errou. Tente de novo. Quanto que é 20 mais 20? 40. Você acertou. Parabéns. Próxima pergunta. Se tiver outra pergunta,
por aí em diante. Dá um trabalhinho no começo, mas depois que a gente pega o jeito, né? Que nem eu estava conversando com a professora Silvia, a Márcia aqui, a gente pode colocar uma animação, vocês podem colocar uma situação problema, você pode colocar um bonequinho dançando, que ele está feliz, um emoji feliz, uma imagem, que nessas imagens aqui foram pegas da internet da temperatura, né, nas ruas, assim, da previsão do tempo, não, da temperatura nas cidades, né? Nós podemos colocar um vídeo, né, o Office 365, quando nós criamos um novo slide, ele dá a opção o Office 365, ele dá a opção da gente incluir um vídeo também para poder passar, e dentro desse vídeo você pode colocar embaixo as opções de resposta. Então são várias situações para a gente poder chamar, para a gente poder ajudar os nossos alunos a se entreter mais com as atividades, né? Crianças gostam de imagens, gostam de vídeos educativos, e é uma das sugestões que a gente pode usar a nossa criatividade para poder usar essa ferramenta bem simples. Não precisamos de programa, não precisamos de contratar nada, pesquisar nada na internet. Nós podemos criar aqui 10 slides, 15 slides bem educativos, com perguntas para poder ajudar os nossos alunos a aprender brincando, né? Então é uma sugestão que estamos passando aqui, é para vocês, que a gente possa usar os nossos alunos, né? Então, que nem esse que a professora Márcia mencionou, que eu estou compartilhando com vocês. Foi feito aqui rapidinho ontem, você pode usar as cores. Eu tentei usar uma cor aqui para cada slide, para não atrapalhar o aluno com a mesma pergunta, né? E sempre essas ideias, você pode colocar seta, vídeo, pode colocar animações mexendo. O Office 365, ele dá muitas opções, né, para poder usar. Teremos mais à frente uma formação referente ao PowerPoint, e as professoras vão tentar ajudar a mostrar. Não vai dar para mostrar tudo no começo, né? Porque o PowerPoint, como o Office, tem muitas ferramentas, né? Mas a gente vai tentando, de alguma forma, nas formações, tentando mostrar uma ferramenta mais simples, não querendo que não exija muito tempo do professor, né? Vocês podem abrir a caixa de texto, pegar a sua pergunta, selecionar lá dentro, pode colocar ali para ser mais rápido. O ponto em questão são essas formas, que você incluir as formas, e dentro dessa forma clicar lá com o botão direito, criar o link e colocar o ponto. Mas é tudo sugestões, se vocês quiserem usar mais à frente, né? Quiserem apresentar na nossa próxima TPC, se vocês tiverem tempo, conseguirem apresentar essa opção, que nós fizemos hoje aqui, nós estamos à disposição. Tá bom, professores? Essa aqui foi uma pequena contribuição minha aqui, para vocês, né? Referente ao PowerPoint. Agora, gostaríamos de ouvi-los, né? Se vocês quiserem participar, quiserem comentar algum ponto, sintam-se à vontade. Estamos no tempo certinho, 11 horas, olha, o treinamento ontem o dia inteiro deu certo, hein, Márcia? Muito bem. Kleber. Sim, Eli, Oi, por Kleber. favor. Por favor. Parabéns, fantástica a explanação desse PPT. Muito, muito bom saber que existe essa funcionalidade, eu realmente não conhecia. Olha que eu faço algumas coisas com o PowerPoint, mas eu não conhecia isso. Obrigado. Como eu escrevi na mensagem, eu vou tentar criar um com os meus alunos. Vamos ver o que sai de resultado. Bem legal, Eli. O ponto é a gente ser criativo, né? Que nem eu mencionei, vídeo, animações, e vocês são espetaculares, isso aí eu tenho certeza que vocês vão usar. E eu gostaria, assim, se você conseguir, tiver um tempo, que a gente sabe da correria de vocês, quando vocês fizerem, gostaria que vocês compartilhassem essas boas práticas com a gente. Será um prazer, viu? Vendo o trabalho. Se precisar de alguma ajuda, pode me procurar, viu?
Com certeza, perturbar os outros é minha especialidade. Obrigado, Eli, que Assim, isso, imagina. Parabéns, Obrigado. Márcia, Silvia, toda a equipe, foi muito boa a TPC, realmente enriquecedor. Obrigado. Mais alguém nós estamos no horário, né? Não queremos estender muito, né? Queremos terminar no horário e o treinamento ontem aqui foi demais para a gente não passar muito, porque a gente estava falhando nesse ponto, né? E hoje deu tudo certo, graças a Deus. Eu vou aqui passar a palavra para a Márcia, né? Aqui no eu estou compartilhando com ela o microfone, mas tudo de máscara, viu? Tranquilo aqui, viu? Dá licença. Obrigado, professores. Oi, gente. É um prazer sempre estar com vocês, né? Nossa equipe dos anos iniciais está sempre preocupada e faz sempre tudo com carinho, com cuidado, para que nossas crianças continuem avançando na aprendizagem e nós, professores, também estejamos aprendendo sempre mais uns com os outros. Então, fica aqui a proposta, né? Para a nossa próxima TPC, que depois a gente vai mandar a data, de vocês apresentarem para a gente rapidamente se usar essa ferramenta do Office 365, cada um na sua idade e série, para que a gente possa aprender sempre juntos. Eu só tenho a agradecer a vocês, parabenizar a equipe, agradecer o Kleber, a Silvia, né, os PCNPs que estão assistindo, né, que juntos somos mais fortes, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, tenham um bom dia, um bom final de tarde. Passo a palavra para a Silvia, para as considerações finais. Beijo a todos, tá? Também queria agradecer a vocês pela confiança de sempre que vocês nos depositam e estamos aqui sempre dispostos a contribuir, né? Então, tudo é preparado com muito carinho, tudo é muito bem pensado para a gente conseguir alçar voos mais altos, né, gente? Então, assim, como equipe, a gente fica sempre bastante satisfeito com as interações. Obrigada, hoje a Cleide se soltou. Eba! Falta as outras agora. Tem que esperar os professores interagirem mais, né? Mas obrigada mesmo de coração, sintam-se abraçados e até a próxima. Tchau, professores. Bom fim de semana, bom restante de sexta-feira. Vamos dar a reunião, a TPC como encerrada, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e continue perseverando. Um abraço, tchau, tchau.